Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje embarcaremos em uma jornada diferente. Uma jornada que não é sobre o que está escrito na Bíblia, mas sobre o que não está escrito. Parece estranho, não é? Como o que não está escrito? Mas pensem comigo. Na música, as pausas, os silêncios são tão importantes quanto as notas. Na pintura, o espaço vazio guia o nosso olhar e dá força à imagem. Na nossa comunicação, às vezes, um silêncio diz mais que 1000 palavras. Então, o Espírito Santo, o autor divino das Escrituras, é o maior mestre nessa arte, na arte das Escrituras. E também o maior mestre na arte do silêncio eloquente. A Bíblia está cheia de espaços vazios intencionais. Palavras que foram deliberadamente omitidas para criar um efeito poderoso, para forçar a nossa mente a parar, a pensar e a descobrir uma camada de significado talvez muito mais profunda. Os estudiosos têm até um nome para isso: elipse. Vem do grego eleipsis, que significa omissão. É uma figura de linguagem onde uma ou mais palavras são deixadas de fora de uma frase. Gramaticalmente, a frase fica incompleta, mas para o sentido, ela se torna explosivamente completa. Pensem na elipse como um marca-texto invisível. Ao remover uma palavra que nosso cérebro espera encontrar, o Espírito Santo está, na verdade, gritando: Ei, olhe para as palavras que restaram. É aqui que o tesouro está escondido. Então a pergunta que fica é: estão prontos para se tornarem investigadores da palavra de Deus? Para aprender a ler o que não foi escrito? Então peguem suas lupas, porque a nossa investigação começa agora. Vamos começar com um dos encontros mais misteriosos do Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 14. Abraão, o nosso pai na fé, volta glorioso de uma batalha e encontra uma figura enigmática: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia nos diz que Melquisedeque abençoa Abraão. E então, lemos o seguinte: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Mas esperem um pouco. Quem deu o dízimo a quem? Se lemos a frase friamente, e deu-lhe o dízimo de tudo, parece que Melquisedeque, depois de abençoar Abraão, ainda lhe deu um presente. Mas isso não faz sentido. O livro de Hebreus nos confirma que foi Abraão quem deu o dízimo a Melquisedeque. Então, por que a palavra Abraão foi omitida? Por que não escrever simplesmente e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo? Aqui está a genialidade de uma elipse. Ao omitir o sujeito Abraão, o texto nos força a focar em quem é verdadeiramente importante nessa cena. A ênfase não está no ato de Abraão de dar, mas no status de Melquisedeque de receber, como uma figura que prefigura o próprio Cristo. O silêncio sobre Abraão amplifica a grandeza de Melquisedeque. É sutil, é brilhante, é divino. Mas às vezes, essa omissão não serve apenas para dar ênfase. Serve para resolver aparentes contradições e revelar a complexidade da teologia bíblica. E aqui temos um dos casos mais famosos. Em 2 Samuel, capítulo 24, lemos algo chocante. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. O texto diz que o próprio Deus incitou Davi a cometer um pecado. O pecado de fazer um censo por orgulho, que depois resultou numa praga terrível. Isso parece bastante problemático. Deus tentando alguém a pecar?
Isso contradiz tudo o que sabemos sobre a sua santidade. Tiago, capítulo 1, versículo 13, é claríssimo. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas agora vamos pegar nossa lupa e ir para o livro de 1 Crônicas, capítulo 21, que narra o mesmo evento. Olhem só o que está escrito. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Ok, então quem incitou Davi foi Satanás. O que está acontecendo aqui? A Bíblia está se contradizendo? De forma alguma. O que temos em 2 Samuel é uma elipse monumental. Falta o sujeito do verbo incitou. Mas por quê? Porque o livro de Samuel foi escrito em um período da história de Israel onde a compreensão teológica era a de que tudo, absolutamente tudo, acontecia sob a soberania absoluta de Deus. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Nessa mentalidade, até a ação de um agente do mal como Satanás só pode acontecer com a permissão divina. O autor de Samuel, então, omite o agente secundário, Satanás, para focar na causa primária e soberana, a permissão de Deus, cuja ira se acendeu. Já o livro de Crônicas, escrito séculos depois, com uma revelação teológica mais desenvolvida, preenche essa lacuna para nós. Ele nos dá o close-up da cena, mostrando o agente direto da tentação. Não é uma contradição, são duas perspectivas teológicas complementares que juntas nos dão a imagem completa. A elipse em 2 Samuel não é um erro, é uma aula de teologia sobre a soberania de Deus. E sem entender a elipse, ficaríamos presos numa falsa contradição. Mas não para por aí. Às vezes a elipse omite o objeto da ação. O que foi feito? O texto não diz, para que nossa atenção se volte para o ato em si, ou para o porquê deste ato. Exemplo, 2 Samuel 6:6. A arca da aliança está sendo transportada. Os bois tropeçam e um homem chamado Uzá, para evitar que a arca caia, estende. E o texto diz, Uzá estendeu a arca de Deus. Estendeu o quê? Obviamente, estendeu a mão. Mas por que omitir a palavra mão? Porque o foco não está no membro do corpo que ele usou. O foco está no ato de tocar o sagrado, um ato proibido, impensado, que resultou em sua morte instantânea. A omissão da palavra mão torna a ação mais abrupta, mais chocante. É como um corte rápido no cinema. Uzá estendeu a arca. Ponto. O impacto é muito maior. Mas talvez o uso mais comovente da elipse esteja nos Salmos. No Salmo 22, aquele salmo profético que descreve a crucifixão de Cristo, com detalhes assombrosos, séculos antes dela acontecer. No versículo 16, o Messias sofredor diz: Pois cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeou, como um leão, minhas mãos e meus pés. Espere, como um leão, minhas mãos e meus pés? A frase está incompleta. Falta um verbo. O que o leão faz com suas presas? Ele as rasga, ele as despedaça, ele as perfura. E é por isso que muitas traduções, corretamente, preenchem essa elipse e traduzem como transpassaram minhas mãos e meus pés. Mas é fascinante notar que o texto hebraico original deixa esse verbo de fora. Por quê? Talvez para que a imagem do leão, esse símbolo de força bruta e selvageria, ecoe em nossa mente. A omissão do verbo nos força a visualizar a cena com ainda mais horror. Não é um simples transpassaram, é a brutalidade de um leão. A elipse aqui não esconde, ela revela a profundidade da agonia de Cristo de uma forma poética e visceral. E poderíamos passar horas só falando das vezes em que o verbo ser ou estar é omitido, para dar peso e solenidade a uma declaração.
Quando a Bíblia diz em Salmos 33, versículo 4, porque reta a palavra do Senhor, em vez de porque a palavra do Senhor é reta, essa ausência do verbo transforma a frase numa declaração eterna, absoluta. Não é que a palavra está sendo reta agora, ela simplesmente reta. Ela é reta. Ponto final. É uma verdade que transcende o tempo. Ou, em João, capítulo 4, versículo 24, quando Jesus diz à mulher samaritana, literalmente, o grego diz, Espírito, o Deus. A nossa tradução completa, Deus é Espírito. Mas a ordem e a omissão no grego colocam um peso gigantesco na palavra Espírito. A essência de Deus é proclamada de forma direta, sem rodeios. E isso é apenas a ponta do iceberg. Simplesmente arranhamos a superfície do primeiro tipo de elipse, a chamada elipse absoluta, onde as palavras que faltam são meio óbvias pelo próprio contexto. Mas e quando a palavra que falta não é tão óbvia assim? E se para encontrá-la precisássemos buscar pistas em outro versículo, ou até mesmo entender o oposto do que está sendo dito? E se uma única palavra omitida contiver em si um significado tão denso, tão carregado, que desvenda todo um conceito teológico? Então, a nossa caça ao tesouro fica ainda mais emocionante. E é exatamente isso que vamos fazer no próximo vídeo. Vamos mergulhar nas elipses relativas e nas elipses por repetição, onde a genialidade do autor divino se revela de formas ainda mais surpreendentes. Se você ficou tão fascinado quanto eu com o poder do que não está escrito, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a continuação dessa jornada. Deixe seu like se aprendeu algo novo hoje e comente qual dessas elipses mais te impressionou. Fiquem com Deus e até a próxima.